amigos, alô Brazucas, tudo bem? Elias Costa na área no seu canal Brazuca Esporte Clube, você sabe, né? Aquele canal que fala de futebol, de futebol, sempre com grandes histórias e grandes personalidades para você. Por isso, já peço de imediato, não está inscrito no nosso canal? Se inscreva no nosso canal Brazuca Esporte Clube no YouTube, curta as entrevistas, curta essas grandes histórias com esses grandes convidados e espalha para geral que tem um canal que fala de carnaval, de futebol no YouTube. Programa Preleção na área, de volta aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube para falar de futebol, para ouvir histórias de futebol. Sem convidado, e o nosso convidado desta semana jogou em grandes clubes, em grandes times, grandes elencos, muitos títulos por onde passou. E agora, será que está ainda trabalhando com futebol? Treinador, empresário, enfim, ainda está jogando, batendo uma bolinha? Vamos conversar com Paulo Isidoro. Tudo bem, Paulo Isidoro? Direto de Salvador, isso? Falando de carnaval e futebol, direto de Salvador, da Boa Terra aí, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Elias, boa noite a todo o público. Primeiro é um prazer, né, estar participando do seu programa, resgatando sempre aí atletas, né, que fizeram história no Brasil. Tenho acompanhado algumas aqui, inclusive o Marco Antônio, um grande amigo aí que fez a entrevista com ele. Saudade de você, meu Marco Antônio. E estou aqui de Salvador, sim. Estou aqui diretamente de minha casa, à disposição de você para contar algumas histórias. Que maravilha! Segue no futebol, Paulo Isidoro? O futebol é nossa vida, né? A gente achou que quando terminasse de jogar iria dar uma pausa, porque realmente o desgaste é muito grande de décadas, né? Mas só foram 3 meses só que aguentei e voltei. Eu me preparei, né? Na verdade, após o futebol, eu não sabia onde iria entrar, mas a certeza de que gostaria de continuar no futebol. E aí comecei a fazer cursos da CBF lá atrás, lá em 2011, e acabei gostando, né? Nunca me imaginei como treinador, mas acabei gostando e comecei a estudar mais. Apesar da gente viver no futebol, a gente tem que vivenciar o que é diferente, né? Porque você jogar é uma coisa e você comandar é outra. Apesar de estar no futebol, e eu comecei a ingressar na carreira de treinador em 2015 e até hoje estou aí fazendo alguns trabalhos. Me formei em educação física também, para agregar conhecimento. E até hoje eu estou no mercado. Maravilha, maravilha. Meu último trabalho... qual é? Só para contextualizar, meu último trabalho foi como auxiliar técnico no time do Roraima. E lá em Roraima, esse ano, disputou um campeonato estadual lá com o Rodrigo Chagas, que foi jogador também do Vitória, vocês conhecem. E foi o meu último trabalho dentro de campo. Oh, que maravilha. E dentro de campo, como jogador, nós vamos falar daqui a pouco, mas quais são aí as características e até as referências do Paulo Isidoro, treinador? Cara, quem me conheceu, quem conviveu comigo como atleta, como o Marquinho, né, que eu acabei de falar dele aí, um cara muito querido, gosto muito dele. Jogamos junto no Guarani. Eu fui muito profissional, sabe? Fui muito profissional, ainda quando não era profissional, porque essa construção até profissional, você tem que ter muita resiliência, né? Você tem que trabalhar muito, e eu sempre fui assim, com leveza, mas sempre profissional, todos os dias. E como treinador não podia ser diferente, né? A gente passa os ensinamentos, mas procura passar aos atletas que sem a disciplina, sem trabalho, não tem como, né? Sem seriedade. E com certeza é isso que eu procuro passar.
Verdade, verdade. Alexandro Santana de Oliveira, é isso? Como é que surgiu o Exatamente. apelido Paulo? Como é que Minha, surgiu o minha mãe, apelido Paulo Isidoro? Elias, minha mãe foi muito generosa, né? Porque ela colocou esse nome que eu gosto muito, Alex, mas ela colocou Alexandro separado, né? Todo mundo faz essa. Sim. Acha que é Alessandro, né? Aí colocou Alexandro. Eu comecei esse apelido do Paulo Isidoro com 8 anos de idade. Tinha um treinador aqui que ainda está vivo, que foi meu primeiro treinador de escolinha, que me aprovou. Ele costumava colocar apelidos em todos os atletas que chegavam, que iria fazer teste, né? E aí ele, de cara, ele me falou que eu seria Adílio. E aí no mesmo dia ele falou, não, não é Adílio não, é Paulo Isidoro. Dois grandes craques, né? Pô, E, e pois até é, hoje só craques, pegou, pô. e pegou assim com os colegas. Quando eu fui para o Vitória com 16 anos, depois de ter passado por duas escolinhas de rua, né, que a gente fala aqui, que foram muito importantes para mim, e ingressando no Vitória até profissional, quando comecei a aparecer em entrevista, aquela coisa, aí começaram a perguntar se eu iria mudar o nome, né? Eu falei, de forma alguma, não pode mudar o que está dando certo. E eu tenho muito orgulho de ter esse apelido do grande craque Paulo Isidoro, que foi para a Copa do Mundo, um mineiro, né? Jogou muita bola. Isso. Pude conhecer ele depois que eu parei de jogar, por incrível que pareça. Os nossos encontros nunca davam certo. E é uma pessoa maravilhosa também, pessoa genial. Me acolheu muito bem. Tive uma surpresa assim quando eu encontrei com ele. E só me engrandeceu também ter esse apelido. E o seu treinador acertou na mosca, né, pelo apelido, porque não é só a semelhança física, mas também o estilo de jogo, né? Com o Paulo Isidoro, o Tizi, como a gente chamava ele aqui no Sul, nos tempos de Grêmio, aquele jogador de movimentação, muitas vezes jogando no meio campo, ataque. Você também era desse estilo, né? Pois é, cara. Esse treinador, o nome dele é Mon da Bahia. Ele é muito conhecido aqui como Mon da Bahia até hoje. Ele não trabalha mais com escolinhas durante já tem um tempinho, mas ele milita nos lugares aí. Ele tinha um olho muito bom para jogador, sabe? Ele, além dele ser uma pessoa muito de gozação, assim, mas ele sabia muito ver o bom atleta. Nas escolinhas dele passaram muitos craques, cara, muitos craques mesmo. Alguns foram aproveitados, inclusive Bebeto Gama. Bebeto Tetra, foi da escolinha dele, para você ter ideia. Sim. O cara era fera. Gil Baiano, que jogou aí no Inter, o atacante, e dentre outros. Mas ele não seguiu com querer revelar jogador, ele foi para outro lado, senão ele estaria multimilionário. Eu sempre, quando encontro com ele, eu falo isso. Mas ele realmente sabia detectar o bom jogador. Jogador habilidoso, inteligente, rápido. E a semelhança, eu no início não confesso que eu não entendia muito, né? Com 8 anos de idade, mas com o passar dos anos, né? Eu fui conhecendo melhor o Paulo Isidoro, até pelos campeonatos brasileiros que ele disputava. E quando eu vi ele correndo, cara, movimentando em campo, eu falei, caramba, velho, é muito igual. É impressionante. Eu não achava tanto fisicamente rosto assim, apesar de parecer, mas fisicamente é quase igual, cara. Assim, a envergadura, sabe? É muito parecido mesmo. É verdade. É verdade, é E o verdade. estilo de, Até e o você estilo de jogo que falou. você falou, né? Sim, Ir para cima, é verdade. movimentação, eu também gostava muito. Eu Ousado. lembro bem. É, lembro bem. E até você tocou num ponto, né, do seu treinador aí que lhe descobriu, que lhe deu o apelido
de Paulo Isidoro. Hoje você trabalhando com futebol, né, mais diretamente como treinador, está faltando esses garimpeiros no futebol brasileiro hoje? Que hoje, claro, o futebol mudou, né? Do seu tempo, no início da sua carreira, nos dias de hoje, tem a tecnologia, né? Mas tem os profissionais aí que cada vez mais não são ex-jogadores, mas tem o conhecimento teórico, né, do futebol. Mas falta hoje esse garimpeiro que tem essa sensibilidade, esse olhar de descobrir um Paulo Isidoro, por exemplo? Olha, essa pergunta é de milhões e sempre está em pauta nos cursos, nos congressos, nas rodas de futebol, de atletas, de ex-atletas, porque é nítido, né? A gente vai assistir o futebol hoje, a gente sente que falta um jogo mais lúdico, né? Falta uma criatividade melhor, mas é pela mudança do futebol mesmo. O futebol virou realmente um negócio, né? O futebol hoje é comércio. Em relação à sua pergunta, não falta os garimpeiros do futebol, não. Tem muitos professores aí de escolinha que encontram esses jogadores, só que não ficam com eles, né? Aí a diferença é essa. Quando ele passa para outros, né, que têm mais dinheiro, que têm mais conhecimento com os clubes, tipo os empresários, e os trabalhos, né? Aí já vai para o clube e é outra coisa, cara. E tem muita discussão a respeito, né? Porque o mundo mudou, o mundo está mais violento, a criança de hoje não é mais a criança de antigamente, fica na rua, né? Brincando e se divertindo. Hoje é tudo videogame dentro de casa, que nós, como pais, né? Não sei se você é pai, a gente não Sim, quer ver sim. nossos filhos na rua, né? Não tem como mais hoje em dia. Na rua de bobeira, jogando o dia inteiro na rua, não tem como, né? É outro mundo realmente, mas não falta garimpeiros, não. Eu que sou aqui de Salvador, sei de muitos profissionais, tanto na capital como no interior, que descobrem muitos talentos. Só que hoje em dia, pelo futebol ser um comércio, um negócio, tem aquela coisa de que eles falam que é perfil de atleta, perfil. Eu até hoje sempre vou dizer, o perfil de atleta é que joga bola. Se o atleta não jogar bola, ele pode ser alto, baixo, magro, feio, bonito, ele tem que jogar bola. Mas hoje tem que ter postura, tem que ter altura, tem que ter isso, ter aquilo. E o principal, que é o futebol, tá ficando muito à margem, né? E aí é uma discussão que a gente poderia passar aqui horas e horas, né? Verdade, verdade. E até falando, e isso que você falou e destacou, isso a gente está vendo realmente, principalmente, né, Paulo Isidoro, na nossa seleção, né? Parece que falta aquela essência do futebol brasileiro nos nossos atletas, né? Olha, quando eu fui fazer o curso da CBF, em 2011, lá atrás, eu fui assim naquela expectativa para saber realmente o que é que estava acontecendo, né? Fora campo, né? E a partir dali eu comecei a ver o quanto o futebol realmente ia mudar, não por um lado tão positivo, né? Porque eu acho que o lado positivo do futebol hoje para os atletas, empresários e tal, é a situação financeira, porque ela está realmente muito boa e tem que ser mesmo, entendeu? Tem que sempre aumentar para mim, porque jogador de futebol, ele é que faz a festa, ele é que tem que ganhar muito mesmo, porque é ele que proporciona o espetáculo. Mas deixar a essência que fez a torcida, né, os torcedores ir aos estádios, né, com aquela paixão pelo seu clube, pelo seu ídolo, isso está diminuindo muito, consideravelmente. E a gente vê isso nos estádios e as pessoas que conversam comigo a todo momento de futebol falam, pô, mas não tem jogador igual a você e tal. Eu digo, tem, cara, mas não consegue jogar mais também dessa forma. Tem aquela coisa da personalidade do futebol, É. mas a base está vindo diferente, sabe? Está vindo diferente. Esse modelo de jogo copiado da Europa, para mim, cara, regrediu o futebol brasileiro, sabe?
regrediu, porque os jogadores continuam sendo vendidos aí para o mundo inteiro, jogador brasileiro. O jogador brasileiro é fantástico, mas está jogando todo mundo igual. Todo mundo está jogando igual. E quem não tinha essa capacidade que nós tínhamos e temos, está conseguindo igualar. Porque marca bem, né, com um jogo organizado, mas não tem os jogadores para decidir. Mas sabe marcar, sabe compactar. Isso dificulta para quem sabe jogar. Né? E o Brasil não evoluiu em relação a isso. O pessoal fala de quebrar a linha, driblar, driblar, tomar decisão inteligente. E isso a gente perdeu muito. E a gente está tendo dificuldades lá em cima, né? O que começou lá embaixo, na base, a gente está vendo lá em cima agora na ponta. E a gente está sofrendo para ver jogos e a seleção está sofrendo para ganhar jogos. Né? A gente está vendo isso. Verdade. Infelizmente. Verdade. Paulo Isidoro, para recordar aí mais a sua carreira, você fez parte de... Estamos falando aí de categorias de base, principalmente. Você fez parte de uma geração do Vitória que, olha, espetacular. Você, Rodrigo, Vampeta, Alex Alves, meu Deus do céu. Olha, praticamente todos os jogadores de seleção brasileira. Dida, que garimpo foi esse, meu amigo? Cara, quando a gente se encontra, né, que é bem difícil, porque cada um está no lado, mas a gente se gosta muito até hoje, realmente a gente não entende como é que aquilo aconteceu, porque o Vitória, na época, não era essa potência de base, de estrutura que era, né? Mas Deus fez assim, vocês vão se encontrar nesse clube em determinado ano e vão fazer história, porque o negócio é absurdo, cara, absurdo. Eu lembro que quando eu cheguei no Vitória, eu tinha 16 anos, né? Encontrei o meu amigo e irmão Alex Alves, ele tinha 15, Vampeta também tinha 15. Saudoso. E 10 anos, um ano, 2 anos depois, chegou Dida, chegou Rodrigo. E chegou Júnior Nagata, Juninho também, que campeão mundial, lateral esquerdo. E, cara, foi um negócio fantástico. Fantástico porque disputamos Campeonato Baiano juntos, Taça São Paulo, teve aquela transição juntos, Seleção Brasileira juntos, e jogando Palmeiras, Cruzeiro, nos outros clubes juntos. E foi fantástico, cara. Não tem uma explicação a dar. A única explicação é que éramos muito focados, disciplinados, né? Em dia a dia de treinamento, com toda a dificuldade que a gente tinha. Era muita, cara, não é pouca, não. Que quando chegamos na final do Campeonato Brasileiro, cara, foi assim uma coisa, parecia que eu estava indo para outro planeta, sabe? Eu lembro bem o jogo contra o Flamengo, né? Que a gente... Foi o jogo anterior ao da finalíssima, que classificamos. Cara, foi no Maracanã, inclusive, o jogo, né? Foi 1-1. Cara, quando terminou o jogo assim, eu olhei para o céu, fiquei olhando para a arquibancada, pô, com 19 anos, né? Cheguei no Vitória com 16, cara, não tinha nem meio ano para treinar, cara. Sabe? Roupas rasgadas e tal. Mas o grupo era fantástico, cara, sabe? Todo mundo ali sem R$1 no bolso, mas todo mundo se divertia e com o objetivo lá em cima. E Deus abençoou. Pois é, Paulo Isidoro, e como é que surgiu o aproveitamento de vocês nos profissionais? Se eu não me engano, acho que teve aí esse momento em 93, mas vocês já em 92 vocês estavam recebendo algumas oportunidades na Série B, né? Sim, sim. Mas como é que surgiu? Teve um planejamento para o aproveitamento de vocês ou foi na base da, tipo, crise financeira, aproveita os juniores aí, aproveita a base que vamos que vamos? Foi tipo isso, cara. Foi tipo isso. Não, eu lembro, quando pego algumas entrevistas do Paulo Carneiro, né, que foi o diretor da época e foi o presidente que conduziu essa galera toda, ele mesmo fala, ele disse não tinha planejamento, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha planejamento também. Só que eles começaram a identificar, né, os jogadores que estavam ali. Pô, esses meninos jogam bola,
Ó, o Alex, ele começou a jogar no profissional com 16 anos. Foi a primeira partida dele na Fonte Nova com 16. Eu ainda estava no juvenil com ele. O treinador chegou lá e falou: oh, esse menino aqui vai treinar. E em uma semana botou ele para jogar. E ele jogou. Depois voltou novamente, né, para a base, mas jogou. No ano seguinte a ele ter jogado, ou 2 anos, o Vampeta jogou também. No profissional, foi convocado para a seleção de juniores. Olha como são as coisas. Ele e Dida. Dida, supostamente, depois foi convocado também, foi campeão mundial de júnior. Né? Eu ainda não tinha tido essa oportunidade nos profissionais, mas já treinava no profissional. No meu segundo ano de juvenil, no Vitória, eu já treinava no profissional e jogava no juvenil e no júnior. Mas não tinha oportunidade. Em 92, Vampeta disputou a Série B, né, com o Vitória. O Alex ia de vez em quando e eu não tive essa oportunidade. Eu fui uma partida no banco de reservas com 17 anos, no Campeonato Baiano aqui, mas eu só fui no banco com o Hélio dos Anjos e não fui mais. Mas todo mundo foi nos profissionais, né? O pessoal identifica, pô, esse menino joga aqui, traz aqui para treinar e tal. E ficava aquela expectativa, né? Pô, a gente querendo mudar de vida, né? Todo mundo pobre pra caramba, não tinha nem o que comer direito. E aquilo para nós era um sonho, né? Agora, imaginar do que aconteceu, cara, não tem como. Não foi planejamento, foi dia a dia mesmo, foi agarrar as oportunidades. Eu fui para São Paulo em 93, início de 93, que ali, para mim, foi a decolagem da minha carreira. Eu disputei a Taça São Paulo de juniores, fui destaque do time, ficamos em terceiro lugar, disputamos a semifinal com São Paulo e perdemos de 1-0. Quando eu retornei para Salvador, já fui aproveitado nos profissionais pelo João Francisco. E aí, cada jogo, cada campeonato, foram me colocando mais, até chegar ao brasileiro, até me efetivarem como titular. Assim como eu, Vampeta e Alex. E Dida, né? Também. Todos os 4 eram titulares no início do brasileiro. E aí fomos até o final. Fito Neves. Eu lembro, a metade, eu acho que, se eu não me engano, você pode confirmar, metade do time. Fito Neves, treinador na final nessa campanha do Campeonato Brasileiro. E a metade do time titular era da base, né? Tinha ali o Piquete, o Roberto Cavalo, o João Marcelo. João Marcelo, China. Renato Martins, lateral esquerdo. Gil Sergipano, né? Que tinha sido campeão pelo Bahia. Deram essa sustentação também, os caras, muito gente boa, muito profissional, amigos até hoje também. Seguraram a onda da gente, porque eu e o Dida, digo, porque quando houve a transição da saída de Arthurzinho, que até hoje aqui é chamado Rei Arthur, que ele jogou muita bola aqui no Vitória, ele era o ídolo do time, e tinha o Zé Roberto, que era um atacante catarinense, estavam jogando muito, e eles foram para o Bahia, né? E entrou eu no lugar de Arthurzinho, imagina, com 19 anos, no lugar de um rei, e me meteram a 10 nas costas, né? E aí, pô, logicamente foi muita crítica, né? A torcida não imaginava que iria acontecer, que aqueles garotos iriam pegar aquela responsabilidade e transformar tudo aquilo, né? Foi um negócio, assim, improvável, mas fantástico, entendeu? Porque eu acho que a nossa cabeça, cara, mesmo com aquela idade, era muito forte, sabe? Era muito forte, porque você aguentar uma pressão dessa interna, primeiro interna, porque eu sempre me cobrei muito, né? Eu e o Alex, a gente era amigo e irmãos, a gente conversava muito, mas a gente tinha, assim, convicção de que dentro de campo a gente conseguia resolver. Depois do jogo, a gente viu o que acontecia. E as coisas foram dando certo, cara, foram dando certo, e a imprensa começou a respeitar aos poucos, né? O torcedor veio junto, e aí as coisas deram certo.
Naquela campanha, vocês eliminaram o Flamengo e Corinthians, se eu não me engano, e tinha mais um, né? Era um Santos. quadrangular. Olha. Santos, Corinthians e Flamengo? Meu Eu Deus. acho, eu costumo dizer aqui o seguinte: eu acho que o, no planejamento da CBF lá, quando viram Vitória, acho que era o Remo que estava na outra chave, se eu não me engano. Acho que era Remo, São Paulo, Palmeiras, não lembro quem era o outro time. Aí viram Vitória, né? Com Flamengo, Santos e Corinthians. Aí chegaram nas duas primeiras partidas, a gente foi olhar a tabela, aí tinha Vitória e Flamengo em casa, Vitória e Corinthians em casa, duas partidas em casa. Uhum. Só que eles não sabiam do nosso time. Eu acho que eles pensaram o seguinte: ó, vamos colocar logo essas duas partidas aqui, que eles vão perder, já vão estar fora, né? Só que aí o tiro saiu pela culatra. Sim. Nós ganhamos as duas partidas, as duas primeiras, ganhamos de 1-0 do Flamengo e de 2-1 do Corinthians. Ganhando a invencibilidade, tirando a invencibilidade do Corinthians de Mário Sérgio, fortíssimo, Isso. né? Tiramos a invencibilidade do Corinthians, cara. E aí Isso. eu acho que o planejamento, os caras falam, ih, deu ruim. E aí não tinha mais como tirar, cara. A gente pegou confiança também, que já tínhamos, né? Porque a gente não tinha perdido o jogo na Fonte Nova, naquele campeonato. Sim. E aí ganhamos as duas partidas, quando eles acordaram, já era. Aí a gente acabou chegando. Que espetáculo, que baita campanha. Baita campanha. E Paulo Isidoro, depois dessa campanha maravilhosa pelo Vitória, você rapidamente fez parte de outro grupo fortíssimo, que foi o do Palmeiras, da era da Parmalat. Olha, um elenco milionário, Vanderlei Luxemburgo como treinador. Você, um jovem, como é que foi chegar no meio daquelas feras, hein? Pois é, rapaz, eu preciso até lançar um livro, fazer um documentário dessas minhas passagens pelos clubes, porque foi fantástico. Olha só, eu fui comprado pelo Palmeiras, né? Eu e Alex naquela época. E quando cheguei lá, acho que estava na segunda ou terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E quando eu cheguei, vi aquela confusão assim meio que no vestiário, né? Porque tinha tido uma confusão no jogo Palmeiras e Náutico, se eu não me engano, e estavam querendo aparar as arestas, né? Isso bem na minha apresentação. E aí, eu lembro bem que Brunoro da Parmalat, né? Brunoro chegou para mim e falou: Ó, Paulo, vou pedir desculpa para você aí e na sua apresentação, mas quero que você fique tranquilo, porque a gente vai ter uma reunião aí, pode ser que seja um pouco pesado. Eu falei: não, para mim tá tudo certo, cara. Já somos do Palmeiras. É até bom para eu entender melhor o que tá o grupo, né? Cara, pense numa confusão no vestiário. No meu primeiro dia, olha, só faltou sair fumaça, meu irmão. Faltou foi um batendo boca com o outro e tal, treinador, jogador. Eu falei assim, caramba, como pode um time tão maravilhoso desse, né? Para quem está de fora, não sabe o que acontece ali nos bastidores, né? E muita vaidade e tal, mas os caras jogavam demais, cara. Os caras jogavam muito. E a cobrança era pesada também, sabe? A cobrança, eu falei, caramba, aqui eu vou ter que jogar bola, porque ali o pessoal se cobrava muito, brigava muito e tal, mas quando entrava em campo, era um negócio fantástico. Foi outro time que realmente eu fui para o lugar certo, na hora certa, porque era um timaço, com jogadores fantásticos, né, do futebol brasileiro, era tipo uma outra seleção brasileira. E realmente eu fiz parte, fui campeão brasileiro, fui campeão paulista, e fui muito feliz lá também. Muito feliz.
E até agora, você estava falando, né, dessa questão do Palmeiras, super elenco, uma seleção brasileira. Você chegou em 94, juntamente, se eu não me engano, com o saudoso Alex Alves. Vocês faziam parte do grupo de 94, né? Mas depois, no ano seguinte, em 95, vocês ali já eram meio que protagonistas, né? Daquele time da Parmalat que tinha você, Mancuso. E eu estou Sim, lembrando sim. até, não sei se você participou, não lembro agora, de uma partida histórica da história do futebol brasileiro, que foi Grêmio e Palmeiras, aqueles 2 jogos históricos pela Libertadores. Você participou daqueles jogos, daqueles confrontos? Cara, bem assim, passagem no Palmeiras, e esse jogo ficou na história também. Do clube, que foi numa Libertadores da América, né? Nosso time era muito bom também. Em 94, eu alternei muito titular, reserva. O Vanderlei Luxemburgo me colocava em todos os jogos. Ele colocava, se não dava no meio, ele colocava de falso lateral, falso atacante. Ele me colocava sempre. Mas realmente para ser titular era difícil, né? Porque eram grandes jogadores, todo mundo no auge. Mas em 95, Luxemburgo saiu e chegou Valdir Espinosa. Valdir Espinosa chegou e realmente a partir dali eu comecei a ser titular do Palmeiras, comecei a ser protagonista também, fazendo gols, né? Convocado para a seleção. E quando chegamos na Libertadores da América e Copa do Brasil, chegou o Grêmio também, né? Que estava numa fase maravilhosa. Isso. E a gente sabia que quem passasse daqueles mata-matas seria campeão. E teve esse jogo contra o Grêmio no Olímpico. E esse jogo eu não fui relacionado, né? Que o treinador já era Carlos Alberto Silva. O Carlos Alberto Silva chegou, ele mudou o time e eu já não era o titular absoluto. E aí, no jogo no Olímpico, foram expulsos Rivaldo e Valber, né? Meus amigos maravilhosos. Aí eu falei, pô, se esses dois não estão, eu acho que eu vou jogar, né? E é uma história engraçada, porque até o último dia do jogo, penúltimo dia da concentração, ele não me definiu como um substituto, né? Você vê que ele pegava muito no meu pé, né? E aí, cara, a gente terminou de jantar, e aí, por coincidência, a gente acabou subindo no elevador. Eu e o Carlos Alberto Silva, né? Saudoso Carlos Alberto Silva. E aí ele falou, e aí, Paulo, você está preparado? Aí eu falei, professor, eu estou preparado há muito tempo, e virei as costas e fui embora, cara. E bati a porta do quarto, pé da vida, né? Jogador quer jogar, né? Aí ele deu aquela brecha. Aí eu pensei comigo, né? Pô, agora que eu não vou jogar mesmo, né? Não, mas ele me colocou e, cara, eu joguei demais esse jogo, cara. Joguei demais. Fiz gol, dei passe e quase a gente passa, cara. Foi um jogo. Jardel tava naquela largura dele, saiu fazendo o primeiro gol de canela. E a gente fez 5-1, cara. Foi assim um jogo que a gente, até hoje, eu sonho com aquele jogo ali, pô. Eu seria campeão da Libertadores. Porque a gente sabia que se fosse o Grêmio, seria como foi, né? E a gente ficou muito triste e a torcida, cara, aplaudiu de uma forma assim, depois da partida, que foi muito emocionante, sabe? Muito emocionante. Virou para a história aquele jogo. Até Amaral fez gol, né? É verdade, foi espetacular. Até Amaral. Para ver como é histórico aquele jogo. Até o Amaralzinho, grande Amaral. Pois é, cara, Fez gol naquela partida, né? Que até hoje jogo virou histórico. meme, né? Verdade. Que ele disse que eu roubei o gol dele, né? Ai. Outro grande personagem, que timaço. Dois Que massa, grandes times naquela época, o Grêmio do Filipão e o Palmeiras, o grande Palmeiras. Depois do Palmeiras, Paulo Isidoro, você... Arilson. É isso aí que eu vou chegar. Você
Porto Alegre, Internacional, meu amigo. Como é que foi essa Isso, passagem cara. pelo Beira-Rio? Olha, quando eu fui para o Inter estava em dificuldades financeiras absurdas na época, né? E quando teve a possibilidade de eu ir para o Inter, eu já pensei, pô, o Inter teve uma história no futebol de apoiar os negros, né? No futebol. E o mascote já diz isso, né? O Saci. E eu fui com muito prazer, sabe? Fui com muito prazer em jogar pelo Inter e me apaixonei pelo Inter, cara. Me apaixonei pela torcida do Inter, o povo do Rio Grande do Sul. Eu morei durante 1 ano no Inter. Com dificuldade financeira, o Inter chegava a passar 2, 3 meses sem pagar. Quando eu fui embora do Inter, o Inter ficou me devendo, eu não cobrei. Pra você ter ideia, meu passe era do Palmeiras, o Inter me devia, sei lá, 2 meses, 3 meses, e eu não quis o dinheiro do Inter, cara. De tanta satisfação que eu tive de jogar naquele clube. E ficou para trás, e não me arrependo, sabe? Porque fiz grandes amigos lá, pessoal da rouparia, cara. Pô, conheci melhor o Arilson, né? Que o Arilson foi para lá jogar. A divisão de base do Inter que subiu, isso, o César Prates, enfim, Tigrão, né? Celso Vieira, Nossa, pô, aqueles Tigrão. caras moram no meu coração, cara. Esses caras moram no meu coração porque me trataram muito bem, né? E era um grupo maravilhoso. André, goleiro, que goleiro, cara. Fantástico, né? Um dos melhores goleiros do Brasil, sem dúvida. Conheci o Goicoechea na época, que ele estava lá também fazendo parte. Elias Figueroa, né? Foi meu treinador. Foi Sim, maravilhoso. Maravilhoso. verdade, grande passagem, grande passagem. Quantos clubes na carreira, Paulo Isidoro? 14 clubes. Se eu não me engano, 14 clubes. Entre Brasil e do 14 exterior, clubes. que foram 2. Futebol 14 japonês? clubes. Futebol japonês e futebol turco. Eu tive essa felicidade de morar no Japão, que futebol, só o futebol para proporcionar essas coisas. Eu ia chegar 14 clubes na carreira, experiências no exterior, seleção brasileira. Faltou alguma coisa na carreira de jogador do Paulo Isidoro? Cara, com a carreira que eu tive, se eu falar que faltou alguma coisa, eu posso estar. Mas sempre falta, né, cara? Porque eu sempre fui muito competitivo e sempre queria mais. Eu gostaria muito de ter disputado a Copa do Mundo. Era um sonho mesmo, mas não foi possível. Mas está tudo certo, porque o Brasil sempre foi muito bem representado, principalmente pelos meias, né? Os meias, que era a minha posição. A briga era muito boa, o sarrafo era lá em cima. E só de ter sido convocado junto desses caras, para mim já foi uma glória. Não tenha dúvida disso. Isidoro, para encaminhar o nosso papo, um gol e um jogo inesquecível? Cara, tem alguns, mas eu acho que o jogo Vitória e Santos na Fonte Nova, nos 2-2, aquele primeiro gol, aquele gol foi muito importante. E o jogo do Palmeiras e Grêmio. Aquele jogo Palmeiras e foi Grêmio. sensacional. Não tem como. Palmeiras e Grêmio, inesquecível. Sensacional. Inesquecível. Tive Para vários encerrar gols mesmo, importantes. Não posso deixar de falar do Fortaleza, cara. Fiz um gol do título lá, do tetracampeonato, que o pessoal até hoje me agradece muito. E foram passagens maravilhosas que eu tive no Fortaleza. E ver o Fortaleza hoje brigando pelo título brasileiro, cara, é uma felicidade imensa.
Pô, é verdade, é verdade. Bem lembrado o Fortaleza que está aí brigando pelo título brasileiro, né? Um exemplo até de gestão, né, Paulo Isidoro? E no seu tempo Exato. já era assim? Ele já tinha essa mentalidade? Não, não tinha, cara. O futebol do Nordeste via o futebol do Sul a quilômetros de distância, né, cara? Quilômetro de distância. Uhum. Era uma coisa muito longe de. Hoje eu falo que o futebol, hoje, como melhorou o lado financeiro, com patrocinadores e tal, hoje o jogador, ele não. Para ele ter uma vida estável na sua carreira, ele não precisa sair do Nordeste mais. Os times do Nordeste hoje são autossuficientes, cara. Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará. O jogador ganha muito bem, mora muito bem, né? E os clubes conseguem essa estrutura para o atleta, né? Mas antigamente não, era quilômetro de distância, orçamento absurdo, diferente. Mas aos poucos, né? Com organização, os clubes do Nordeste estão se organizando e vão dar muito trabalho ainda, viu? Oh, pois é, já estão dando, já estão dando. Estão chegando a cada ano, estão chegando aí, inflando os times do Sul. E o seu Vitória, hein? Consegue se recuperar no Brasileirão? Cara, é o que a gente torce, né? Vitória demorou um pouco para voltar à primeira divisão. Vem se organizando muito, o clube está muito bom em relação à estrutura de clube, sabe? E precisa ficar na primeira divisão. O título do Vitória esse ano é permanência na Série A. O Carpini está fazendo muito bom trabalho com a equipe que tem. Está brigando com os times fortes da Série A e não está sendo fácil porque há uma limitação técnica, né, no elenco, mas a gente torce para que até o final do campeonato consigam os pontos necessários para a permanência. Para fortalecer o Nordeste também. É verdade, verdade. Paulo Isidoro, muito obrigado por bater, por reservar um tempinho aí. Sei que está sempre na correria, no trabalho, mas muito obrigado por reservar. Vou conversar mais vezes aí. Com certeza eu vou chamá-lo aí para relembrar grandes histórias do nosso futebol. Cara, Elia, muito obrigado pelo convite. Desculpa essa demora toda, mas realmente é correria, cara. É correria Rapaz. aqui com família, com trabalho, com estudo. Não é fácil, mas tudo tem sua hora, né? E estaremos aí Com certeza. na segunda chamada para contar mais história, porque história que não falta. Verdade. Olha, a ideia do livro é boa, hein? Boa ideia. Com certeza, vou ter que lançar, cara, não tem jeito. O povo pede. É verdade. Sempre é bom dizer sobre futebol. Conversamos com Paulo Isidoro, isso mesmo, um dos grandes jogadores do nosso futebol, do futebol brasileiro, do Palmeiras, do Vitória, do Cruzeiro, do Fortaleza, do Internacional, multicampeão por onde passou, e essa grande resenha que nós tivemos aqui no programa Preleção, que volta na próxima semana. Assim, grandes histórias sobre futebol, futebol brasileiro para você no seu canal Brazuca Esporte Clube. Paulo Isidoro, grande abraço, valeu! Foi um prazer.